Olá, e hoje a gente vai continuar a falar sobre Lutero, além das 95 teses. Hoje nós vamos nos focar ali na vida pessoal, vamos deixar o Lutero público um pouquinho de lado. Então Lutero desafia mais uma vez, e agora ele vai desafiar o celibato entre sacerdotes e monges. Ele faz uma obra complexa sobre isso e ele diz simplesmente que ele é contra porque não é bíblico. Exatamente isso, não é bíblico. E ele vai então fazer esse estudo e cria essa obra que leva o nome de O Julgamento de Martinho Lutero sobre votos monásticos. Então, ele vai ali ajudar 12 freiras a fugirem do convento. Algumas vão para casa, vão para a vida delas, e algumas ficam com Lutero e vão para Heidelberg. Junto com ele fica junto com, recruta, né, o amigo dele, o Leonardo Cope, para essa fuga. Bom, as freiras que ficaram com ele consegue até casamento para elas, né? Ele consegue casamento, mas uma não. Uma, depois de algumas tentativas ali, não dá certo, que é a Caterina Vambora. E no final de tudo, daquele tempo passado, dela não conseguir, de todos os casamentos não darem certo, eles percebem, os amigos, né? Eles percebem que alguma coisa ali tem. Mas deixa eu contar para vocês. Essa fuga que eu falei das freiras é muito engraçado, porque eles fogem numa carroça cheia de barris ali, que eles armazenavam arenque, gente. Vocês imaginam que essa viagem, assim, essa fuga, essa viagem toda não foi fácil. Então, bom, voltando. Ele não consegue casar com a Caterina, vão embora. E todos eles acham que os dois ali eles têm que terminar juntos, né? Lutero realmente, no começo, ele se segura e não aceita aquilo, imagina, né? Mas aí, um falando aqui, outro falando ali, e os pessoal só observando ali os dois, e eles acham então que realmente um foi feito para o outro. Então, com muita relutância no começo, Lutero não via assim, engata aí o namoro então com a Caterina. Bom, Lutero não acreditava em nada que durasse muito tempo. Por exemplo, vou explicar. Ele não acreditava em noivados longos, né? Em coisas que demorassem demais, porque ele dizia que as coisas de Deus eram para ser feitas na hora. Então, já que ele tinha que namorar, ficar noivo e casar, que fosse logo. Então, em 13 de junho de 1525, ele se casa. Lutero não se casa por amor. Não, ele gostava da Caterina e tal, mas não era um casamento por amor. Só que com o tempo, isso foi mudando, porque ela foi conquistando Lutero, ele consegue perceber nela características que o agradam muito. Então nasce um grande amor entre os dois. Lutero vai dizer também, ali no Conversas à Mesa com Lutero, é um outro livro, ele vai dizer que não trocaria sua Cat, como ele chamava, por Paris ou por toda a França, que ela era simplesmente doce e não existia união melhor e mais deliciosa que um bom casamento. E com o passar do tempo, passar dos anos, essa união ela fica ainda mais forte, eles ficam cada dia mais unidos. E com frequência, Lutero expressava sua total dependência a Cat. Ele dizia, inclusive, que a vida dele, as ideias dele, dependiam desse amor e dependiam da sua esposa, que ele se referia algumas vezes como minha costela. Bom, o casamento vai trazer ali para Lutero e para sua família, e para aqueles que casavam, claro, mas vamos fixar aqui em Lutero.
o casamento vai levar ali para Lutero e para também aqueles novos casamentos que estavam existindo ali entre as freiras, um novo desafio, porque não existia nenhum modelo, não existia nada que eles pudessem pegar como modelo mesmo o que fazer num casamento pastoral. Então, isso foi um grande desafio. Vocês podem lembrar que, assim, a vida de Lutero foi desafio. A gente vê ali que quando existe a reforma, os pastores, eles tinham que reaprender, vamos dizer assim, como levar a palavra, como levar as escrituras, na verdade, e de uma forma totalmente diferente de como estava sendo levado até então na Igreja Católica. E agora esse novo desafio para Lutero é exatamente isso. Como é realmente um casamento pastoral, já que eles não tinham ideia de como seria isso. Bom, eles tiveram 6 filhos biológicos e também adotaram 4 órfãos de familiares que morreram devido à peste negra que houve na época. Então, o que acontece? A casa de Lutero, ela se transformou em um grande, digamos, hospital. Então, ele recebia ali os feridos, enfim, ele dava assistência, né? A família dava assistência e acabou que alguns familiares perderam, né, seus pais, e ele pega então 4 crianças e adota, né? Então, quando a gente olha ali a vida privada de Lutero, a gente percebe um quadro assim enternecedor, né? A vida pública dele já nos deixa meio, mas a vida pessoal, gente, é algo assim fantástico, porque ele perde uma filha aos 13 anos de uma doença rara. Então, era uma doença severa e foi muito rápida. E ele já tinha perdido a Madalena, né, que ele chamava de Pequena Lena, com uns 7 meses. Relatos dizem que ele, quando perde, ele fica totalmente sem chão. E agora, então, ele perde a outra filha com 13 anos. A vida de Cat, como ele a chamava, e Lutero, nunca foi um mar de rosas. Mas Lutero sempre a tratava com igualdade. Isso no livro fica bem, bem claro, né? Então, todas as discussões teológicas, todas as dúvidas que ele tinha, tudo era voltado e direcionado à esposa, e a esposa participava tanto da vida pessoal, quanto da vida pastoral, quanto das ideias de Lutero. Então, eles tinham esse crescimento juntos, e Lutero tinha um enorme orgulho de tudo isso e fazia questão de deixar isso bem claro para todos. Então, esse vídeo eu ia falar sobre os escritos de Lutero, mas eu achei mais interessante hoje nesse vídeo falar um pouquinho da vida pessoal, porque a gente vai ver também, já viu algumas coisas, né? Ele como monge, as coisas que ele cria, no que ele cria e como ele cria, mas também é bem interessante a gente ver esse lado pessoal de Lutero, porque ele foi abençoado da forma pública, né, mesmo com todo o sofrimento, com toda a luta, e também foi abençoado na sua vida pessoal. Então, hoje eu fico por aqui mostrando um pouquinho da vida de Lutero, da vida da família de Lutero, como ele era na vida familiar, das perdas que ocorreram na vida dele também. E no próximo vídeo a gente vai conversar um pouquinho sobre os escritos de Lutero. Na verdade, eu vou dar um panorama geral sobre o que ele escreveu, sobre as teses, comentários, traduções, enfim, foram muitas coisas, muitas coisas. Eu não vou entrar em detalhes em nenhuma delas, mas eu vou deixar um vídeo nesse sentido para quem tiver interesse ir lá pesquisar, comprar.
E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, saber um pouquinho mais do lado de Lutero, pessoal, tá bom? Eu fico por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo, até lá.